sobre o óbvio. O parlamento e a vida social, de uma maneira geral, não podem acolher e naturalizar agressão verbal, misoginia, homofobia, racismo, agressão física, que é muito grave de fato. Portanto, a gente tem que ter um padrão de comportamento e fazer com que o que é consenso no discurso, na hora mais calma, seja prática efetiva na hora do embate, na hora do confronto que, repito, é natural do parlamento. Aqui é o espaço do dissenso, da contradição, da divergência. Ladrão, seu lugar é na prisão! Lula, ladrão, seu lugar é na prisão! Lula, genocida bandido! Vou representar na genocida foi! Sai daqui, pô! Sai daqui, Gente, o homem aqui agrediu o deputado. Quem é essa pessoa? Ele é o quê? Tá filmado, pô! Tá filmado, ele bateu no deputado. Agressão aqui! Que isso, cara? Você deu um tapa na cara do cara, velho! Ele deu um tapa no rosto do deputado. Rogério! E o que eu quero fazer aqui é fundamentalmente resgatar esse dia histórico que tivemos hoje, da promulgação desta importante emenda constitucional que é a reforma tributária. Esse dia de hoje, 20 de dezembro de 2023, ficará para a história do país. Afinal de contas, há 40 anos quase 4 décadas, com certeza mais de 30 anos, este assunto está no Congresso Nacional, está no coração do povo, dos empresários, no país, como uma necessidade de revisar a forma de se cobrar os tributos no Brasil pela injustiça e a confusão que ela significa. Por isso foi um dia histórico, um dia que nós contamos aqui com as palavras do deputado Aguinaldo, que foi nosso relator, que fez um belíssimo trabalho de escuta, o deputado Reginaldo Lopes, que coordenou também um grupo onde Aguinaldo era o relator e ele foi o coordenador desse grupo, aqui na Câmara. Sobre lideranças importantes do deputado Baleia Rossi, que foi quem, inclusive, autor deste projeto que veio à votação, e, claro, do nosso presidente Arthur Lira, que também conduziu com muita maestreza esse processo, muita maestria esse processo da discussão da reforma administrativa. Da mesma forma, o senador Eduardo Braga foi o relator, também lá no Senado, o senador Rodrigo Pacheco, é bom lembrar também do Rodrigo Maia, enfim, muitos se envolveram nisso, o deputado Zeca Dirceu, em nome dele, cito todos os líderes, e também a presença hoje aqui de vários e vários ministros, o ministro Haddad e a ministra Simone Tebet, em nome deles, relembro a presença de vários ministros e os dois que foram fundamentais também na avaliação técnica do que seria essa reforma tributária. E, é claro, a presença do presidente Lula, que foi aqui neste plenário ovacionado, porque reconhecida a liderança do presidente em escolher a reforma que devia ser feita. E o presidente Lula apostou nisso. O seu governo, portanto, consegue uma vitória que, é claro, é uma vitória do Congresso, uma vitória do povo brasileiro, mas também é uma vitória do governo. E por isso eu parabenizo também o líder Guimarães, que soube também coordenar as forças do governo aqui no Congresso. E digo que o presidente Lula escolheu a reforma correta de ser feita, a mais importante,
porque é uma reforma que, ao invés de dar prejuízo aos setores, ela organiza o tributo no Brasil e vai ajudar, em geral, a todos. Se alguma injustiça ocorrer, ela será depois corrigida. Mas a reforma trabalhista, por exemplo, que foi escolhida durante o governo Temer, foi uma reforma que deu prejuízo aos sindicatos, aos trabalhadores, às trabalhadoras, que revogou muitos direitos que estavam na CLT. Portanto, do nosso ponto de vista, não era a reforma a ser feita, e a forma que foi feita retirou direitos dos trabalhadores. A outra reforma que se fez aqui foi a reforma da Previdência. A mesma coisa já feita no governo Bolsonaro, que também retirou muitos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, principalmente daqueles que estavam para se aposentar e dos aposentados. Não foi, portanto, a reforma que precisava de ser feita e com a justiça. Agora, falou-se posteriormente que a próxima seria a reforma administrativa, que, no nosso entender, através da PEC 32, acabaria com o serviço público e tiraria muitos direitos agora no campo do serviço público, que é essencial, especialmente ao povo mais pobre no Brasil. Por isso, o presidente Lula deu força àquilo que o Congresso Nacional apontava e já não acreditava que iria ocorrer, que é a reforma tributária. E eu cito aqui alguns pontos dela, para dizer que é isso que fica no dia de hoje. Historicamente, no dia de hoje, será lembrado como o dia que foi promulgado no Congresso Nacional a reforma tributária, e que foi feito por ampla maioria do Congresso. Não gostaram dela, provavelmente, os deputados que têm uma visão mais negocial, mais empresarial, de que imposto não deve existir, como não deve existir serviço público de qualidade. Mas a imensa maioria sabe que é necessário ter algo que seja justo para distribuir renda, para ser, portanto, uma reforma que faça justiça social. E essa reforma já tem alguns pontos assim. Pode não ser a reforma ideal do ponto de vista de cada um que analisa, e mesmo nós, do Partido dos Trabalhadores e do governo, achamos que outros avanços poderiam estar contidos nela. Por exemplo, a tributação, conseguimos os super ricos em outro projeto de lei, mas também da taxação daqueles que têm aí os seus dividendos não taxados no Brasil, e o grande negócio, o grande empresariado, que poderia ter também uma taxação maior no país. Mas, sem sombra de dúvida, essa reforma tributária faz uma simplificação e fará dos tributos, e, portanto, tudo que será tributado será mais simples e será feito por dentro. Não é mais uma reforma tributária, ela tem transparência, em que o povo não sabe o que está pagando. É uma reforma que também colocará fim à guerra fiscal, porque ela é aplicada no destino. É uma reforma que prevê, inclusive, a devolução de parte do imposto para os mais pobres. Ao mesmo tempo, ela tem uma importância para diminuir a judicialização e, nesse sentido, ser, do ponto de vista do crédito, mais justa. E isenta também a cesta básica real, influenciando nos mais pobres. É, portanto, uma reforma tributária que o Brasil hoje comemora. E essa comemoração da reforma tributária já se dá também como evolução do crescimento do PIB, da geração de empregos no país. Enfim, a gente vê que o país vai mudando o seu sentido para fazer essa justiça social. Junto com essa reforma, é preciso lembrar também que o Congresso Nacional este ano conseguiu aprovar, e foi fundamental, vários dos programas sociais que tinham sido abolidos no governo passado, mas que agora retomam como programas sociais sólidos de distribuição de renda no Brasil. Então, presidente, eu uso a palavra pelo governo para comemorar essa vitória do país, a vitória do Estado brasileiro, e ela só poderia ser feita com a presença do grande presidente Lula, que hoje nos deu a honra da sua presença. Muito obrigado e agradeço a todos, deputados e deputadas.